Shabbat Shalom. Essa paraxá é uma paraxá muito especial, porque nós estamos na última paraxá do Sefer Bereshit, paraxá do Vayechi. Esse Shabbat, obviamente, também é um Shabbat especial, porque é um Shabbat Chazak, um Shabbat que a gente conclui a leitura do Sefer Bereshit. Sefer Bereshit é chamado na Torá, Chachamim chamam o Sefer Bereshit de Sefer Hayashar, o livro correto, ou melhor dizendo, como está explicado, o Sefer, o livro de Abraham, Yitzhak e Yaakov, porque eles eram Yesharim, eles eram corretos. Ou seja, a ideia do Sefer Bereshit é tudo que nos passaram Abraham, Yitzhak e Yaakov. Ou seja, Maseh Avot Simalabanim, que fizeram os nossos avós, patriarcas, é um sinal, é uma orientação, é um caminho para os filhos, para a gente. Interessante que o Sefer Bereshit não é só o primeiro livro, é o primeiro livro do Tanakh, o primeiro livro da Torá, o primeiro livro do Tanakh, e a conclusão do Sefer Bereshit, obviamente, afeta a Torá inteira no bom sentido. E se o nome da última paraxá do Sefer Bereshit é Vayechi, no caso Vayechi Yaakov, quem é que está vivendo é Yaakov, então isso aqui também é um sinal. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente falou que o livro é o livro dos três avós, mas, em especial, a conexão da gente e a elevação da gente é Dafka justamente através de Yaakov. Ou seja, a gente encontra nessa paraxá uma força para todas as gerações através de Yaakov. A paraxá do Vayechi, grande parte da paraxá são as brachot que Yaakov vai dar para os seus 12 filhos. Ou seja, todo o Am Israel, especificamente as 12 tribos que vêm de Yaakov, recebem brachot, recebem forças nessa paraxá para sempre. Então, a ideia aqui é de que a gente tem uma conexão grande nessa paraxá com Brachá e com Yaakov. Por outro lado, está escrito Vayechi Yaakov, e Chachamim fazem questão de explicar o que significa Vayechi Yaakov. Especificamente, está se falando que ele viveu, e a Gemara fala, não só ele viveu, como ele vive. E a Gemara pergunta, mas como que você pode dizer que Yaakov Avinu lo met, Yaakov não morreu? Agora a própria pergunta, foi à toa então que fizeram os discursos fúnebres, enfim, tudo, o enterro e tudo mais o que tiveram que fazer ali? Responde a Gemara, baseado em outros psukim, Mazar o Bachaim, já que a semente dele está viva, o Bachaim ele também está vivo. Então, uma tradução simples, literal, que o pessoal costuma dar para isso, é que na medida em que Yaakov, dos três avós, é aquele que todos os seus filhos seguiram no seu caminho, então ele está mais vivo, até mesmo do que os outros, através dos seus filhos, através das 12 tribos dos seus 12 filhos seguirem no seu caminho, no caminho da Torá e das mitzvot. E é sobre isso que a gente termina a paraxá dizendo Hazak, Hazak, Venit Hazek, que a gente vai ter força, porque esse é o costume judaico, quando termina a última paraxá do Sefer, no caso Sefer Bereshit, a gente ganha uma força para continuar. E no nosso caso, uma força para sempre, para todas as futuras gerações, já que essas brachot também são para sempre. Curiosamente, todo ano, de modo geral, Parashat Vayechi está conectada de alguma maneira com a Asara B'Tevet. Então, o Rebbe, nessa Sihá, vai explorar um pouquinho das ideias, ou pelo menos as conexões que existem entre os dois. A ideia, ou mais especificamente, o ensinamento que a gente aprende de Asara B'Tevet é a ideia de que aquilo que pode parecer uma coisa negativa, no fundo, é extremamente positivo. Explico. De todos os 4 jejuns que foram estabelecidos
na época dos Nevi'im, dos profetas, para lembrar acontecimentos não muito alegres ou desejáveis que estão relacionados com a destruição do Beit HaMikdash. Ou seja, você tem Asar B'Tevet, você tem Asar B'Tamuz, você tem Tisha B'Av, você tem Tzom Gedalia. Todos esses 4 jejuns estão relacionados com a destruição do Beit HaMikdash, com o Hurban. No entanto, justo o jejum de Asar B'Tevet, 10 de Tevet, tem um rigor talvez maior que os outros. De modo geral, esses jejuns, como são posteriores a Yom Kippur, eles não uma vez, se tais datas caíssem no Shabbat, Asar B'Tevet, teoricamente, Asar B'Tamuz, Tisha B'Av, Tzom Gedalia, todas essas datas, quando caem em Shabbat, são adiadas e não se faz esses jejuns no Shabbat. A exceção seria Asar B'Tevet. O Navi fala Be'etzem HaYom Hazeh, ele usa a expressão nesse dia específico, o que dá a entender, assim explicam Chachamim, que se caísse o dia de Asar B'Tevet em Shabbat, ia ser como Yom Kippur, que também está escrito Be'etzem HaYom Hazeh, o jejum tem que ser feito nesse dia, independente dele cair no Shabbat. Então, significa que a Asar B'Tevet tem um grau de rigor maior do que todos os outros jejuns, e inclusive ele quebraria o Shabbat para se fazer a Asar B'Tevet. Na prática, o nosso calendário está montado de tal maneira que a Asar B'Tevet nunca cai no Shabbat, com exceção de que existe a possibilidade, que é rara, mas existe, de a Asar B'Tevet entrar no Shabbat. Ou seja, de a Asar B'Tevet acabar pegando um pedacinho do Shabbat quando ele cai na sexta-feira. Enfim, porque é um dos únicos, o único, aliás, que pode cair na sexta-feira, onde você vê que ele tem uma importância maior. Qual seria a importância maior? Então a gente costuma dizer que Kolot Halot Kashot, o início sempre é mais difícil, e como Asar B'Tevet é o início da destruição do Beit HaMikdash, então ele é mais terrível, porque por causa dele vieram, obviamente, todas as outras desgraças posteriores. Em relação a Asar B'Tevet, o Navi comenta que foi ordenado ao profeta chegar perto da muralha de Jerusalém e pegar uma frigideira, uma ravá, uma coisa assim, de ferro, e dizer para o povo de Israel: olha, vai ter um cerco, e um cerco de ferro, e o ferro indica a ideia de morte. Deus nos livre. Por quê? Porque na construção do Beit HaMikdash foi proibido o uso de ferro para cortar as pedras e assim por diante. No local do Beit HaMikdash, no próprio Beit HaMikdash também é proibido o uso dele, e a explicação é muito simples. O Beit HaMikdash, principalmente o Mizbeach lá não pode se usar de jeito nenhum nada de ferro, porque o Mizbeach foi feito para prolongar a vida das pessoas, o Beit HaMikdash também, enquanto que o ferro, infelizmente, ele pode provocar a diminuição dos dias das pessoas, ele está relacionado com a ideia de morte, mesmo numa quantidade pequena. Então, a ideia do ferro é que o ferro é contrário da vida, das coisas boas. Então o Navi estava dizendo: olha, o ferro vai envolver o Beit HaMikdash, vai ser um problema, vão fazendo tchuvá. No fundo, qual é a mensagem de Asar B'Tevet? A mensagem de Asar B'Tevet é que não aconteceu nada. Houve um cerco, mas ninguém morreu, nem as pedras das muralhas foram afetadas. Então estava tudo inteiro. Então por que é tão terrível? Por que se cair no Shabbat a gente vai jejuar também em Asar B'Tevet? Porque no final das contas, a ideia de um jejum não é apenas a ideia de lembrar coisas tristes. Consta que o dia do jejum é um Yom Ratzon, é um dia de boa vontade diante de Hashem. Por um lado, porque é um dia que desperta a pessoa a fazer tshuvá, mexe com a pessoa de modo que ela mude no bom sentido, e obviamente esse tipo de momento é um momento propício, é um momento de um etratzon, um momento muito bom lá em cima, as portas estão abertas para a gente, então obviamente tem um lado positivo em todo jejum,
Então, se a Aseret Tevet tem um rigor maior em relação a outros jejuns, na parte negativa, certamente ele também ele é mais propício que os outros jejuns na parte positiva, na mesma proporção. Então é um dia muito especial, é um dia que tem muita coisa boa. Por que tem algo de tão bom assim? Porque no fundo, a gente entende que a ideia do cerco em Jerusalém não era uma coisa negativa. Ela tinha um objetivo extremamente positivo. Tanto que nada aconteceu. Ou seja, ninguém morreu no dia de Aseret Tevet. Houve um cerco. Infelizmente, por que a gente jejua então? Porque por causa do cerco, comida não entrava na cidade, enfim, de Jerusalém. Mas no próprio dia realmente não aconteceu nenhuma desgraça maior, no sentido de morte, ou até mesmo de que tenha sido afetada a muralha de Jerusalém. E sim, tudo estava intacto. Mas as pessoas não podiam sair. O que, de uma certa forma, significa que as pessoas estavam mais unidas dentro de Jerusalém. Ou seja, o objetivo maior, o objetivo mais elevado que está por trás deste jejum era provocar a união entre as pessoas em Jerusalém, de modo que elas ficassem mais unidas e menos desunidas, porque foi a desunião entre as pessoas que, obviamente, provocou a destruição do Beit HaMikdash no sentido espiritual. Então, o conserto, ou melhor dizendo, a prevenção para que isso não aconteça é aumentar a união. E de uma certa forma é isso que Hashem fez. Hashem provocou uma união maior e as pessoas, se tivessem aproveitado aquele momento e tivessem se unido mais, já que a gente vai ter que se unir, porque a gente não tem como sair, então a gente tem que se unir para enfrentar esse inimigo juntos. Então isso traz uma união maior. Infelizmente, muitas vezes as pessoas só se unem para enfrentar algo maior do que elas. Então, nesse caso, era um momento propício para aumentar a união e com isso aumentar as brachot e trazer muita coisa boa. Essa basicamente é a ideia de que a Aseret Tevet é um dia positivo. O Rebbe menciona, curiosamente, que o conceito de barzel, de metal que é destrutivo, e que foi mencionado aqui no navio, o navio botou lá a frigideira para dizer que o metal vai afetar Jerusalém, as muralhas de Jerusalém, tem obviamente também um viés positivo. Qual é o lado positivo dessa questão do barzel? Interessante que está escrito nos livros que Abraham, Yitzhak e Yaakov, cada um dos 3 patriarcas, que obviamente a gente falou que o Sefer Bereshit é o livro dos Yesharim, então o livro dos 3 patriarcas, cada um deles está relacionado com um dos Batei Mikdash. Abraham está ligado com o primeiro Batei Mikdash, Yitzhak com o segundo, e Yaakov está relacionado com o terceiro Batei Mikdash. Assim também consta nos livros que nós temos 3 materiais que foram usados no Batei Mikdash, que são ouro, prata e cobre, zahav, kesef e nechoshet, e eles também estão relacionados com Abraham, Yitzhak e Yaakov, de modo que Yaakov estaria relacionado com nechoshet. O Rebbe explica que esses 3 metais nobres que foram usados no Beit HaMikdash, foram usados no Mishkan, esses 3 metais também representam, a gente encontra na Parshat Trumah, na Parshat que fala sobre as doações que foram feitas no Beit HaMikdash. A ideia de destacar também está relacionada com ouro, prata e cobre, no sentido de que você tem tzedakah olímpica de ouro, medalha de ouro, você tem tzedakah olímpica, medalha de prata, e tem tzedakah olímpica, medalha de bronze, no caso, ou cobre. Como assim? Então agora me explica que existem 3 formas de tzedakah. Uma é Zahav, Ze Hanoten Bari. Zahav são as iniciais de Ze Hanoten Bari, aquele que faz uma doação quando está saudável, quando está tudo bem. Esse que dá quando está saudável, obviamente, ele está dando pela tzedakah, não porque ele quer tirar algum proveito disso. Então essa tzedakah num nível mais elevado, porque é uma tzedakah sem interesse. Kesef, segundo nível, é o nível de tzedakah quando a pessoa dá tzedakah com algum interesse, ou seja, que roé sakanat pachat, quando a pessoa vê um perigo se aproximando, uma coisa que lhe deixa amedrontada, ela se antecipa e faz a tzedakah para evitar que algo de ruim aconteça, o que não deixa de ser uma tzedakah louvável
não aconteceu nada de ruim, ele não está apenas buscando evitar algo de ruim, deixar de ter algo de ruim, mas ele já está vislumbrando que tem algo chegando e ele quer que isso não chegue. E por fim, Nechoshet, cobre, que seriam as iniciais de Netinat Nidvat Chole Shamar Tunu, a doação de alguém que já está doente, que diz para as pessoas: deem por mim, façam tzedakah para que eu possa ficar curado, que já é um nível menos elevado, por um lado. O Rebbe explica que Abraham estaria ligado com o primeiro Beit HaMikdash, ou seja, com a ideia de Zahav, que o primeiro Beit HaMikdash realmente foi completo, tudo estava lá perfeito. O segundo Beit HaMikdash ligado com Yitzhak já é um nível de Kesef, é um nível de prata, que já é um pouco abaixo do nível de ouro. No segundo Beit HaMikdash já faltavam certos itens que tinham no primeiro Beit HaMikdash, entre eles o Aron HaKodesh, que não estava visível, estava lá, mas não estava visível, enfim. Já havia uma falta, assim como a prata em relação ao ouro, havia uma falta no segundo Beit HaMikdash. E no terceiro Beit HaMikdash, a gente deveria estar com o máximo de completitude. Então é interessante que o Rebbe menciona que essa ideia de que Yaakov está ligado com Nechoshet não é apenas uma referência ao terceiro Beit HaMikdash, mas está ligado também com o conceito de que o terceiro período, o período que vem depois do Beit HaMikdash, do segundo Beit HaMikdash, está relacionado com Yaakov. E Yaakov somos nós, os descendentes de Yaakov, somos nós que estamos aqui no Galut. E de uma certa forma é isso que consta na Parashá também. Afinal de contas, Yaakov faleceu no Egito, eventualmente foi levado para Israel, e o término da Parashá fala sobre o enterro de Yosef no Egito, e a ideia é de como que a gente, mesmo estando dentro do Galut, a gente pode se fortalecer e ter firmeza. Então a Torá nos diz que o período do Galut é um período de Nechoshet, um período como aquele que está doente, que pede para façam algo por mim, é um período um pouco mais baixo, mas consta que no futuro, no terceiro Beit HaMikdash, vai se usar o metal, o ferro. Por quê? Porque o ferro hoje em dia é proibido no Beit HaMikdash, na medida que ele pode trazer coisas negativas, ele traz o contrário da vida. Enquanto que no terceiro Beit HaMikdash, obviamente, o mal não vai mais existir, então não vai haver a possibilidade do ferro ser usado de forma negativa. Então o terceiro Beit HaMikdash consta que vai sim ter o metal, vai ter o ferro na sua construção. De uma certa forma era isso que o Navi estava mostrando quando ele colocou a tal da frigideira perto da muralha, para dizer que no futuro essas muralhas, essas cercas vão ser não só, como a Torá nos diz, de pedra, mas vai poder se usar também o metal, no caso o aço, o ferro, no Beit HaMikdash, e o barzel vai ser algo positivo. E aí o Rebbe explica que a ideia de barzel, a ideia do ferro no Beit HaMikdash está relacionado com uma outra coisa curiosa. Barzel forma as iniciais de Bilá, Rachel, Zilpá, Leá. Bilá é a escrava, a serva de Rachel, enquanto que Zilpá era a serva de Leá. Interessante que o Rebbe menciona que, assim como a gente tem Arba e Maot, 4 matriarcas de todo o povo judeu, que é Sarai, Rachel e Leá, a gente também tem as 4 matriarcas das 12 tribos, ou seja, as 12 tribos surgiram de 4 matriarcas, que são Bilá, Rachel, Zilpá, Leá, e que isso está aludido no Pasuk, Eretz Asher Avanea Barzel. A terra de Israel é chamada de uma terra cujas pedras são barzel. E a Gemara pergunta, como assim as terras Avanea Barzel? Altikre Avanea ela Bonea. Aqueles não traduz o Pasuk como a terra de Israel é a terra onde tem pedras de ferro, e sim, traduza, Israel é a terra onde aqueles que constroem a terra são como o ferro. E aqui a alusão é
baneia os filhos da terra de Israel, aqueles que boneia, aqueles que constroem a terra de Israel, são aqueles que são comparados com o ferro. Interessante que a Gemara fala que Chachamim, os sábios, são comparados com o ferro. Por quê? Porque assim como você pode afiar uma faca na outra, um ferro no outro, assim também quando as pessoas estudam juntos, quando Chachamim se juntam para estudar, um afia o outro, questionando, trabalhando as questões juntos, um acaba afiando mais o outro. Então a ideia de Barzel positivo é a ideia de que aumenta-se o estudo de Torá e é um estudo mais profundo, mais afiado, onde as pessoas crescem num sentido muito maior. E essa seria a ideia de que no futuro também a gente vai ter um Beit HaMikdash relacionado com a ideia do ferro. E o ferro também é diferente da pedra. A gente diz que a grandeza do Beit HaMikdash em relação ao Mishkan é porque o Beit HaMikdash foi construído com pedras, o Mishkan foi construído com outro material. E explica-se em Hassidut que a ideia de pedra é algo muito baixo, porque dos 4 reinos da natureza, você encontra o reino que tem menos vida, é o reino mineral, mas ele obviamente vem de um nível mais elevado espiritualmente, então a gente consegue elevar o mais baixo. Essa é a ideia do Beit HaMikdash, que ele chega até um mundo físico e eleva mais o que há de mais baixo. E no sentido futuro, a ideia é de que Barzel, o ferro, é ainda mais duro, mais baixo do que a pedra. E no futuro, até o que há de mais baixo do que a pedra vai ser elevado na medida em que a gente agir, como está escrito na Parashá, Ma'azar Obachaim, a semente de Yaakov, os descendentes de Yaakov, aqueles que estão relacionados com Yaakov, eles vão ter a firmeza, vão estar afiados e vão estar firmes e duros, sólidos, como o Barzel, como o ferro. E aí então a gente vai ter a ideia como a gente falou em Asra BTV, de que o cerco teve como objetivo fortalecer o povo de Israel, que justamente é o tema da Parashá, a ideia de Hazak, Hazak V'lit Hazek, a gente tem força, através de que a gente utiliza essa brachá que nos foi dada, que vai Yaakov, Yaakov continua vivo, ou seja, Mazar Obachaim, a sua descendência, na medida em que eles continuam seguindo no seu caminho. E não só isso, Yaakov está literalmente vivo, não só através de nós, mas com certeza no sentido de que Zara, aquilo que foi plantado, porque Zera é semente, também significa que no próprio Galut, no Mitzrayim, no lugar onde Yaakov estava, onde Yosef foi enterrado, naquele mesmo lugar foi plantada uma semente. No Galut, à medida em que a gente faz mitzvot e a gente estuda a Torá, no Galut a gente está plantando uma semente. E à medida que se planta essa semente, ela vai brotar e crescer, que isso é a ideia da Geulah. A Geulah vai surgir, vai ser o crescimento daquilo que a gente está plantando agora no Galut. Ou seja, à medida que a gente tiver a firmeza, como a gente falou, a firmeza do Barzel, porque afinal de contas a Parashá fala das 12 tribos. As 12 tribos são resultados de Barzel, de Bilar, Rachel, Zilpá e Leá. Então, na medida em que essas 12 tribos, nós, no caso, a gente plantar dentro desse Galut a Torá e as Mitzvot, que é Zar Obachaim, que é a semente de Yaakov, que dá vida, que dá vida pra gente, dá vida pro mundo inteiro, vai transformar o mundo inteiro em Kedushá, aí sim a gente vai ter Bezrat Hashem, a Geulah Shlemá, a Geulah com Mashiach, que isso vai brotar em breve, e a gente vai poder estar junto com Mashiach, em Yerushalayim, Terceiro Beit HaMikdash, Mehrab Amenu, Amém.